vocês têm serviço, trabalham muito, e tudo isso é muito bom. Jesus elogia, ele não critica, ele elogia essas qualidades da igreja em Éfeso. No entanto, ele apresenta um ponto fora da curva que fazia toda a diferença. Qual era? Pela manhã vimos. No entanto, vocês abandonaram o primeiro amor. Não perderam o primeiro amor. Abandonaram. E aí a gente viu isso de manhã. O abandono é uma coisa paulatina. A gente vai se distanciando hoje, amanhã, depois da manhã, e daqui a pouco a gente entrou nesse estágio das coisas até funcionarem direito, mas havia esse problema, a falta do primeiro amor. Aquelas igrejas tinham problema de confusão, pressão cultural era muito grande também, e as 7 cartas revelam isso. Tinha problema também de religiosidade vazia, confusão moral, orgulho espiritual, desânimo, falta de discernimento. Enfim, essas 7 cartas, se Jesus as escrevesse hoje, eu creio que não mudaria praticamente nada. E agora à noite eu quero refletir sobre a segunda carta, que é a igreja em Esmirna. Abre tua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, eu vou ler os versos 8 a 11. Diz assim o texto, Apocalipse capítulo 2, falei 12, não é 2, versos 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus na nova versão transformadora: escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que estava morto, mas agora vive. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga de Satanás deles, ou a sinagoga deles, pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Como eu falei, Jesus Cristo escreve uma carta, 7 cartas, e cada uma delas tem uma característica. E são cartas muito impactantes, por um lado, reveladoras e também muito presentes, muito atuais. São cartas, como eu disse, que Jesus Cristo escreve revelando problemas que havia numa comunidade e que são problemas que existem, e sempre existiram, na verdade, em todas as comunidades. E hoje, talvez até mais do que naquela época, aquela igreja estava passando por alguns momentos difíceis. Mas é interessante dessa igreja aqui, diferente da igreja de Éfeso, que Jesus Cristo elogia Éfeso, mas aponta um problema, que era justamente o abandono do primeiro amor. A essa igreja, Jesus Cristo não aponta problema. A igreja em Esmirna, Jesus Cristo não diz, olha, o teu problema é esse. Jesus Cristo elogia aquela igreja. Ele apresenta as virtudes daquela igreja. Ele elogia o comportamento. Esmirna era uma cidade bastante rica naquela ocasião. Ela era uma cidade cosmopolita, ela se rivalizava inclusive com o próprio Éfeso, que vimos pela manhã. Quando João escreve essa carta aqui por volta do ano 95, Esmirna era assim uma cidade muito estratégica para o Império Romano. E era uma cidade muito submissa ao Império Romano. Lá começou o culto ao imperador de Roma. A adoração ao imperador romano começou nessa cidade de Esmirna. Ela era chamada a coroa, daquela região ali, Ásia Menor. Era uma cidade que, dizem os arqueólogos, que eram de ruas largas, uma novidade para a ocasião. Era uma cidade
cidade com bastante construções diferentes, construções novas. Era uma cidade que era um ponto e um polo também de comércio, perfumes, vinhos, tecido. Então era uma cidade muito próspera, uma cidade muito rica, uma das mais importantes do Império Romano. E é curioso porque justamente a igreja estabelecida nessa cidade, Jesus Cristo diz que você é pobre. Essa igreja aqui em Esmirna, Jesus começa dizendo exatamente isso. Olha, eu conheço você. Eu conheço de onde você é, eu conheço o que acontece nesta cidade, eu conheço os problemas, eu conheço os desafios, eu conheço as tribulações, eu conheço. Queridos, é muito interessante como Jesus apresenta essa carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e último, que esteve morto, mas agora vive, diz lá o versículo de número 8. Essa apresentação de Jesus de si mesmo é muito interessante, para a gente entender justamente esse contexto da igreja em Esmirna. Jesus Cristo, ele se apresenta como o primeiro e último. Capítulo 1 ele já tinha dito: eu sou o alfa e o ômega, que é a primeira e última letra do alfabeto grego. E agora ele diz: olha, eu sou o primeiro e sou o último. Ele é o primeiro, nada acontece sem mim. Nada acontece sem Jesus Cristo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, nada termina fora das minhas mãos. A apresentação que Jesus faz àquela igreja que estava sofrendo, aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, aqueles cristãos que estavam muitos até sendo mortos, uma igreja que estava sendo boicotada, digamos assim, usando a linguagem atual, uma igreja que estava sendo cancelada, porque os cristãos se recusavam a fazer o culto ao imperador romano. Lembra? Esmirna, como eu disse, foi ali que inaugurou o culto a César, o imperador romano. E os cristãos em Esmirna diziam: não, César não é o Senhor, Cristo é o Senhor. E por esta declaração estavam sendo presos, muitos estavam sendo mortos. Então era uma igreja que estava sendo cancelada. Era uma igreja que não tinha acesso a recursos, era uma igreja que não tinha recursos econômicos. Mas Jesus Cristo diz: olha, eu conheço tudo isso, mas lembra-se de uma coisa: eu sou o primeiro e eu sou o último. Tudo começa e termina nas minhas mãos. Nada acontece fora das minhas mãos. E essa mensagem que Jesus apresenta e fala de si mesmo era muito importante. E, queridos, é importante para você e para mim entendermos isso. Porque, como eu disse, a mensagem não é só para aquela igreja, é para nós, hoje. Nada foge à mão do Senhor. O que Jesus está dizendo naquela igreja é o seguinte: olha, a vida de vocês está não nas mãos do imperador que está cancelando, mandando prender, perseguir e matar vocês. A vida de vocês não está nas mãos daqueles que estão perseguindo e criando problema. A vida de vocês está nas minhas mãos. Eu sou o primeiro e o último. Começa e termina nas minhas mãos. Aí ele diz: eu sou aquele que estava morto e reviveu. Queridos, aquele que estava morto e reviveu pode fazer um milagre de trazer à vida todos os mortos. Eu não falo morte física. Ele pode também, fez isso. Mas o que é mais importante aqui é ele dizer: olha, eu sou aquele que posso realizar um milagre que ninguém pode. Eu sou aquele que pode fazer o impossível que ninguém mais consegue fazer. Eu sou aquele que pode trazer vida onde há morte espiritual, onde há morte de sentimentos, onde há morte de esperança. Eu sou aquele que pode trazer à vida aquele cuja vida está morta. Essa é a mensagem.
Então aqueles cristãos ali em Esmirna eram muito fiéis, mas estavam sofrendo muito, justamente por causa dessa fidelidade. E aí Jesus se apresenta dessa maneira. Ele fala da aflição. É uma realidade, gente. A realidade da aflição e da pobreza. E aí Jesus diz, verso 9, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Mas você é rico. Você ainda blasfema dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Aquela igreja passava por tribulação, e a palavra tribulação aqui é algo esmagador, tipo uma bigorna esmagando. Você já se sentiu assim, meio, parece uma bigorna esmagando? É o que Deus está dizendo. Eu sei da tua tribulação. Quanto você se sente às vezes esmagado. Eu sei da tua pobreza. E ali é uma miséria extrema. Muita gente ali em Esmirna tinha perdido muito economicamente. Tinha sido confiscado pelo Império Romano. Casa, patrimônio. Justamente por se recusarem a dizer que César era o Senhor. Então aquela igreja estava enfrentando crise tremenda. Crise econômica, crise física, violência. Mas aí Jesus Cristo diz para aquela igreja o seguinte: eu conheço a pobreza, eu conheço a aflição de vocês, mas entendo uma coisa, vocês são pobres aos olhos da sociedade. Vocês são pobres diante da visão que o mundo tem de vocês. No entanto, vocês são ricos, você é rico. Você tem uma riqueza incalculável. Uma riqueza que César não tinha. Uma riqueza que o Império Romano não tinha. Uma riqueza que a cidade de Esmirna, com todas as seus bens, com todo o seu comércio, não tinha. Vocês têm uma riqueza, vocês são ricos da graça de Deus. O dono de tudo, o dono de todos, o dono da prata, o dono do ouro, o autor da criação. Querido, que a riqueza é maior do que essa. E quando Jesus Cristo fala isso para aquela igreja, eu leio falando para mim e para você também. Não há riqueza maior do que a graça de Deus na nossa vida. E Jesus diz: olha, eu conheço as suas aflições. Jesus Cristo conhece, como Ele conhece. Ele conhece a tua, conhece a minha aflição. Conhece mais do que a gente mesmo muitas vezes. Ele conhece todas as coisas. Mas no verso 10 ele diz assim: olha, não tenha medo do que estáis prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão, a fim de prová-los. E terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Eu lhe darei a coroa da vida. Não temas o que estás prestes a sofrer. Quando Jesus olha para aquela igreja lá em Esmirna, Ele não diz assim: olha, eu vou impedir que vocês sofram. Ele não fala isso. Eu vou impedir que você sofra, eu vou impedir que haja sofrimento na tua vida. Ele não fala isso. Mas ele diz o quê? Não temas o que estás prestes a sofrer. É uma afirmação honesta. Jesus, aliás, é muito honesto. Óbvio. Nunca mentiu. E ele já tinha dito: no mundo tereis aflições. Então Jesus Cristo jamais prometeu que nós não teremos problemas, nós não teremos aflições. Jesus não mascara a dor. É uma frase aí que alguns grupos escrevem: pare de sofrer. É uma mentira isso. Não é verdade. Qualquer grupo que diga para você: você não vai mais sofrer, está mentindo. Porque Jesus disse que você vai sofrer. Que eu vou sofrer. Ele não mascara, ele não mente. Ele anuncia: sim, vai ter dor, vai ter sofrimento. Mas ele também afirma: não tenha medo, eu estou com você. Jesus Cristo disse: olha, eu estarei com você
Percebe a diferença? Entender que o sofrimento faz parte da vida. Entender que o sofrimento faz parte da nossa caminhada aqui, desde sempre, desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Sofrimento faz parte. Agora, a graça de Deus alcançando a mim e a você, nos dá firmeza diante dos ataques de Satanás, diante dos sofrimentos, sejam os motivos quais forem desse sofrimento. E é interessante nesse texto aqui, na carta a Esmirna, que ele revela a causa espiritual naquele contexto. Queridos, muitas vezes o sofrimento tem causas espirituais, sim. Há sofrimentos que não são causas espirituais, mas há alguns que são causas espirituais. E Jesus revela aqui a causa espiritual daquela perseguição, daquele sofrimento. Perseguição, invariavelmente, é causa espiritual. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aqui Jesus diz, olha, a perseguição a vocês é uma causa espiritual. O diabo lançará algum de vocês na prisão. E quantas vezes Satanás tem lançado muita gente na prisão? E ali era uma prisão de César, era uma prisão do Império Romano, era ser jogado aos leões, era ser aprisionado em masmorras, vai por aí. Mas também podemos ver, e é verdade, que Satanás tem lançado muito cristão em prisão. E não consegue se libertar dessa prisão interior, amargura, angústia que não consegue se livrar. Pecados que o aprisionam. E essa é uma batalha espiritual. Não conseguir se libertar é uma guerra, é uma batalha espiritual. Jesus está dizendo, olha, eu sou aqui, eu estou aqui. Queridos, o mal não é uma coisa alegórica e nem abstrata. Satanás tem uma intenção. A Bíblia diz que ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Agora, o diabo pode tentar lançar você na prisão, mas ele não pode decidir a tua vida e o teu destino. O apóstolo Paulo e Silas, uma vez, foram colocados na prisão. Estavam lá, apanharam, falando de Jesus na cidade de Éfeso, eles apanharam e tal. E foram presos. E eu fico imaginando ali, Satanás soltando fogos, os seus demônios, olha, parou, também está preso, lá nas masmorras, está acorrentado os pés, as mãos, está lá no porão, lá no fundo. Ele não pode mais falar desse Jesus aí nas praças, como vinha falando. Fica imaginando a festa no inferno. Mas sabe o que estava acontecendo naquelas masmorras? Diz a palavra de Deus que Paulo e Silas, à meia-noite, estavam louvando, glorificando a Deus. Amém. E enquanto eles louvavam e glorificavam a Deus, o que aconteceu? Houve um terremoto, tudo arrebentou, as correntes arrebentaram, as portas se abriram. O carcereiro ficou apavorado, achou que todo mundo tinha fugido, mas ninguém fugiu. Paulo não permitiu. No final das contas, o carcereiro se converteu, a família dele, Paulo e Silas foram soltos. Ou seja, mesmo na prisão, Deus continua operando. Então não permita que Satanás te coloque numa prisão, e pior do que te colocar numa prisão é te convencer de que dali você não consegue fazer nada, ou não há saída. Pelo contrário, glorifique a Deus no estado em que você se encontra. Glorifique a Deus. Lembrando ainda desse texto de Paulo e Silas, eles poderiam estar meia-noite esbravejando, reclamando, falando mal, não fizemos nada para estar aqui. Querido, Satanás sempre age dentro do limite estabelecido por Deus. Não mais, não menos. O limite que ele estabelece. Lembra de Jó? Deus foi estabelecendo os limites. Então aquela igreja ali, Esmirna, era uma igreja
que Jesus elogia. Elogia porque aquela igreja estava vivendo dentro de um contexto de muita perseguição, muita aflição, tudo isso era muito real, mas eles permaneceram firmes e fiéis ao Senhor. Deus permite a provação, mas nunca nos abandona nela. Grava isso, eu vou repetir. Deus permite a provação, mas nunca nos abandona nela. E ele fala: olha, vocês terão aflições por 10 dias. Sabe o que quer dizer isso? É um tempo definido. Não há indefinição. Deus delimita, Deus controla o tempo. O período é limitado. Olha, vocês vão ter provação por 10 dias. O que o Salmo 30, verso 5 diz? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela mão. Vamos repetir juntos? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, amém. Você acredita nisso? Amém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai chegar no dia seguinte, vai amanhecer. Ou seja, o inimigo é feroz, mas não é soberano. A dor é real, mas não é eterna. Existe um tempo, e o tempo que determina é o próprio Deus. Deus é quem diz até onde a batalha vai. Deus é quem segura a corda. Deus é quem determina a extensão da provação. Percebe que ele fala em provação, ele não fala em castigo, ele não fala em punição, ele está falando sim em provação. Deus está sempre supervisionando o processo. Estarei convosco todos os dias. Querido, o propósito da provação é lapidar, é purificar, é amadurecer. Crescendo na provação. Perseguição, muitas vezes, ela é permitida, e a provação não para destruir, mas para formar. É como o fogo, que a Bíblia também diz, né, que refina o ouro, como a poda que prepara para o fruto. Existe um ciclo. Grava esse ciclo que eu vou passar para você. É um ciclo necessário enquanto estamos nesse mundo aqui. Primeiro, Deus permite a provação. Mas a igreja que engenheiro, a igreja no meio de uma cidade rica estava sofrendo pobreza, tantas coisas. Deus permitiu isso. Primeiro momento desse ciclo, Deus permite a provação. Ou Deus permite a pressão, inclusive. E a provação ou a pressão revela a fé. Ela tem esse caráter de não só revelar, mas nos aproximar do Senhor. Deus permite a pressão, permite a aprovação. A aprovação revela a fé, a pressão revela essa fé, e a fé refinada revela a Cristo em nós, nos aproxima de Cristo. Percebe que ciclo necessário, porque nós crescemos muitas vezes no vale, não no monte. Às vezes o monte nos dá uma falsa sensação de segurança. Zona de conforto, está tudo bom, tudo no monte, eu vejo tudo, eu estou protegido. As cidades estabelecidas no monte eram mais resistentes. Mas, queridos, às vezes crescemos mais no vale do que no monte. Ouvimos mais Deus na dor do que no conforto. Às vezes o abalo é o único jeito de Deus nos tirar dessa estagnação e da zona de conforto. Querido, Deus permite que aquela igreja, permitiu que aquela igreja passasse por tantas provações, porque Ele tinha um objetivo final para aquela igreja. E Ele apresenta esse objetivo final aqui. O último versículo que eu li diz o quê? A promessa. Sejam fiéis até a morte, e eu darei a coroa da vida.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Veja, Jesus Cristo está apresentando aqui, é importante você ouvir, não as vozes que são tantas. No passado eu falei sobre quem é que conduz a tua vida, quem te influencia, né? São tantas as vozes à nossa volta, mas o Espírito diz aqui o que? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu vou dar a coroa da vida. Nessa cidade aqui havia uma coroa que simbolizava o rei, a glória e a majestade de César. Só recebeu a coroa. E aí Jesus Cristo diz: olha, eu vou te dar essa coroa. A coroa que você vai ter é muito maior, mais valiosa, mais importante e eterna, que é o quê? A coroa da vida. A coroa que não perece. Ah, meu irmão. Essa igreja aqui tem muita mensagem para mim e para você. Sobretudo, do cuidado do Senhor Jesus Cristo, do amor dele por nós. E a certeza de que em qualquer situação que você se encontre, Jesus Cristo é a solução. Eu sou o primeiro e o último. Nada foge das suas mãos. Que Deus te louve. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor.